Atualmente, as tatuagens são comuns entre todas as pessoas, sejam elas jovens ou um pouco mais velhas. Na verdade, hoje em dia, existem até algumas vovós que estão fazendo tatuagens, provando exatamente o contrário do que as pessoas costumavam pensar antigamente. No século passado, as tatuagens eram mal vistas, as famílias eram muito conservadoras e as pessoas tatuadas sofriam muito preconceito da sociedade. Durante muitos anos, as tatuagens eram usadas pelos marinheiros, fuzileiros navais e principalmente pelos piratas. Eu sou Marcos Gouveia, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é inscrito, corre lá e se inscreva. Curta o vídeo e assine as notificações para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Mas e você, que tem desenhos tatuados pelo corpo? O que você sabe exatamente sobre a história da tatuagem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você alguns fatos sobre a tatuagem no século passado. Número 5. Os analgésicos usados para amenizar as dores. Assim como hoje, as pessoas também abominavam o fato de ter que sentir dores para fazer uma tatuagem. Então muitos consumiam uma espécie de coquetel para tentar aliviar a dor. Primeiro, eles tomavam um pouco de brometo, o que ajudava a deixá-los mais calmos. Em alguns casos, o brometo era consumido juntamente com uísque, o que ajudava um pouco mais a aliviar a dor. E além do brometo e do uísque, os tatuadores também usavam cocaína líquida no local da tatuagem para anestesiar a pele. Assim, o processo se tornava bem menos dolorido. Número 4. Tatuagens na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial marcou o mundo. Os homens eram chamados para defender o seu país e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. Como elas se sentiam impotentes por não poderem ajudar de alguma forma, elas resolveram dar apoio de uma forma um pouco diferente. Em 1915, surgiu uma tendência diferente entre as mulheres. Elas estavam fazendo tatuagens inspiradas no regimento dos seus maridos. Um dos locais mais tatuados era o braço. Na Inglaterra, por exemplo, mesmo sendo época de uma sociedade super conservadora, as mulheres não hesitavam em mostrar as tatuagens com o regimento dos seus maridos, noivos e também namorados. Já na Segunda Guerra Mundial, a história é um pouco mais trágica. Nos campos de concentração do Holocausto, os prisioneiros eram tatuados com números ao passarem pela fila de seleção nos campos de concentração. Na maioria das vezes, a tatuagem era feita em prisioneiros destinados a trabalhos forçados. Número 3. Tatuagens para esconder marcas na pele. Pode parecer contraditório, mas eu vou explicar direitinho para você. Em 1922, Ben Cordy abriu um pequeno estúdio de tatuagem nos Estados Unidos. Os marinheiros, por exemplo, procuravam por Cordy para tatuar mulheres bonitas e mesmo fazer tatuagens patrióticas. Mas uma coisa que Corday fazia muito bem era embelezar as cicatrizes. Nas mulheres, ele costumava fazer tatuagens sobre as cicatrizes de vacinação. E essas marcas foram um grande problema para as mulheres durante a década de 20. Corday fazia borboletas ou flores para cobrir as cicatrizes. Já nos soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial, Corday fazia uma verdadeira obra de arte nas cicatrizes, principalmente nas de bala. A coroa de louros, por exemplo, era feita em volta das cicatrizes com o objetivo de destacar a vitória sobre a morte. Número 2. A remoção de tatuagens no século passado. Hoje em dia até existem algumas maneiras de retirar as tatuagens, mas antigamente as coisas não eram tão fáceis assim. Muitos criminosos eram reconhecidos por suas tatuagens e por isso eles eram obrigados a retirá-las para não serem reconhecidos. Mas como é que eles tiravam as tatuagens? Uma maneira muito conhecida era usando um palito e leite. O palito era espetado no local da tatuagem e depois eles jogavam o leite para quebrar a tinta. Depois de fazer o processo, era só esperar a cicatrização. A retirada das tatuagens era feita principalmente por criminosos, para que não fossem identificados. Número 1. O nudismo nas tatuagens dos marinheiros.
Como eu falei antes, os marinheiros adoravam tatuar mulheres. Muitas vezes essas tatuagens tinham mulheres nuas. E esse tipo de tatuagem foi muito comum entre os marinheiros em 1917. Mas como nada é perfeito, o secretário da Marinha dos Estados Unidos, Josephus Daniels, resolveu que homens com esse tipo de tatuagem não deveriam estar na Marinha. Mas as consequências disso foram simplesmente desastrosas. Como nessa época estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, muitos homens ficaram de fora. A solução que a Marinha encontrou foi encobrir as tatuagens das mulheres nuas com saias e até mesmo vestidos. Mas mesmo assim, a censura fez alguns homens ficarem excluídos da guerra. Mas e você? Você sabia de todos esses fatos sobre a tatuagem no século passado? Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário e dar aquele joinha se você tiver gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!